Listo. Bueno, sean todos muy buenos días. En nombre de las 7 instituciones de educación superior organizadoras, le damos la más cordial bienvenida a la Semana Internacional Brasil 2020 en su versión virtual. En primer lugar, agradecerle a Dios por permitirnos este evento de internacionalización en casa y esperando que Dios se llene sus hogares con bendición. Honor de ser la monitora de este importante espacio de educación e innovación. Mi nombre es Joyce Maza Martínez, soy coordinadora de internacionalización de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, Cartagena. El día de hoy tendremos nuestra conferencia Institutos Federales, Innovación e Inclusión en la Educación Brasilera, con la conferencista invitada, la doctora María Clara Cashni. Ella es profesora titular en el Instituto Federal de Santa Catalina, Brasil. Licenciada en Matemáticas con maestría y doctorado en Ingeniería de Producción de la Universidad Federal de Santa Catalina en las áreas de gestión pública, internacionalización, educación a distancia, innovación y formación de formadores y directivos. Asimismo, nos acompaña hoy el señor John Mauricio Guevara Fonseca. Él es egresado de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, del programa de Tecnólogo en Turismo e Idiomas, quien apoyará a la conferencista en la traducción que se requiera. Para dar inicio, pedimos el permiso de todos los presentes para grabar esta sesión, donde la dinámica será una conferencia, seguido por una ronda de preguntas y respuestas que recolectaremos a través del chat. Agradecerles a todos su asistencia y atención. Sin más, bienvenida, doctora María Clara Cashni. Doctora, ¿puede activar su audio? Nanda. Ali não consegui. Listo, ahora la escuchamos. Sí. Escutamos. Ok, graças. Bom dia a todos. Buenos dias. Excusa por não... Desculpe por não falar por espanhol. Me gusta muito a Colômbia. Agradeço a instituição, no centro de interação, né, da instituição tecnológica Colégio Maior de Bolívar, da cidade de Cartagena. Não conheço Cartagena, mas creio que é uma cidade muito linda. Muito linda. Estivemos em Colômbia em fevereiro. Mas visitamos Bogotá, instituições de Bogotá e de Medellín. Visitamos instituições em Bogotá e em Medellín. Vou falar um pouco do Brasil. É uma honra termos essa semana do Brasil, né, como país convidado. Voy a hablar sobre Brasil, es un honor para mí que nos hayan invitado como país. E também quero dizer que precisamos nos aproximar mais como países sul-americanos. Y también quiero expresar que debemos acercarnos más como países sudamericanos. Vou falar sobre a educação brasileira, sobre a educação profissional brasileira. A educação profissional de Brasil. Que temos um relato de experiências muito interessante, que são os institutos federais.
que tenemos un relato de experiencias muy interesantes que vienen de los institutos federales. Então, os Institutos Federais, Inovação e Inclusão na Educação Brasileira é o tema da minha palestra. Las instituciones federales, la innovación y la inclusión en la educación brasileña es una cuestión de mi país. Continuando aqui. Aqui. Uma visão geral da educação profissional brasileira e como elas desenvolvemos o processo de transformação através do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação e da internacionalização. Somos uma rede de 1 milhão de estudantes em todo o Brasil. Somos una red de 1 millón de estudiantes en todo Brasil. Aí está o Brasil e a América do Sul. É importante ressaltar que o Brasil faz fronteira, exceto Equador e Chile, com todos os países da América do Sul. E creio que podemos ainda intensificar o intercâmbio entre todos os países sul-americanos. Mas queremos muito nos aproximar da Colômbia. E nada melhor como a gente se conhecer melhor para poder fazer essa aproximação. En Brasil, país de América del Sur, tenemos frontera con Chile y con Ecuador, y aún queremos aproximarnos más con el país de Colombia. Aqui está o mapa do Brasil. A nossa rede federal composta de institutos federais, ela tem campus em 661 locais, em 578 cidades brasileiras. Como está visto no mapa, são localizações, claro, onde nós temos uma densidade populacional maior, nós temos mais campos, mas podemos até verificar, a Amazônia, onde temos também fronteira com a Colômbia, temos alguns campos, inclusive na região de fronteira, podemos estabelecer melhores parcerias. Tenemos alrededor de 661 campos en 578 ciudades de Brasil, alrededor de todo el país, y queremos intensificar las escuelas alrededor de Brasil. Os institutos federais foram criados em 1909 para os estudantes carentes da sorte e da fortuna. Fueron creados en 1909 para los estudiantes carentes de suerte y fortuna. Em 2008, tivemos a transformação para institutos federais. Éramos escola técnica. En 2008 tuvimos la transformación y la igualdad con las universidades públicas. Sim, tivemos uma grande transformação nesses últimos 10 anos, mas é importante ressaltar que a vocação dos institutos federais é o ensino e a formação de trabalhadores. Não sei se há tradução. Então, somos públicos, gratuitos e de qualidade, e nós somos formados para a formação profissional de los trabalhadores. Isso é importante para podermos trabalhar com Como? Não escutou? Ay, tía, no me digas eso, oye, tía. Eu posso... John, te estamos escuchando. Não estão escutando? Aqui. Agora Não sim. estão me Sim, escutando? pode continuar. Sim. Tá. Sim, Então, aqui, perdão.
Podemos fazer assim, eu vou falando e o John traduz rapidamente e qualquer dúvida podemos também tirar no final, ao final, pode ser? Sim, pode ser. Ok, então continuando. Sim. Muito bem. Como disse, somos uma instituição centenária, pero nosso foco é para os trabalhadores, ok? La institución es centenaria, pero nuestro enfoque va hacia los trabajadores. Nos últimos 15 anos, passamos por uma grande expansão de 140 campos em 2005 para 661 atualmente, conforme já mostrada a localização das nossas instituições. Uma breve apresentação do sistema educativo brasileiro. O sistema brasileiro de educação está composto de educação básica e educação superior. A educação básica compreende educação infantil, primária e média, né? Educação infantil fundamental, básica e média, e a educação superior compreende a graduação, que é o pré-grado, e o pós-grado. Na graduação, nós temos aí dessa divisão... Essa divisão. A educação técnica, né, é parte da educação de nível médio. Então, a diferença para outros países é que na educação brasileira, a maioria dos outros países, a educação técnica faz parte da educação superior, e no Brasil é diferente. Isso tem sido um problema para avançar na educação profissional, porque o país precisa de técnicos, mas eles se sentem poucos valorados e reconhecidos em termos de salário e de reconhecimento na estrutura da própria trabalho do Brasil. Os institutos federais, eles têm que ofertar 50% das suas vagas para os cursos técnicos. É um compromisso institucional ofertar para a formação de pessoas nesse nível, né? Mas, como eu disse, no nosso país, os técnicos são considerados profissionais de nível médio. E isso sempre gera discriminação. Então, temos esse compromisso. Mas precisamos avançar nessa parte. Sim, porque o Brasil precisa de técnicos, né? Em várias áreas. Mas muitas pessoas não se sentem motivadas aos cursos técnicos. Exatamente pela valorização. Exatamente por la valorización. É um compromisso institucional dos institutos estarem articulados com os arranjos produtivos locais. Internacional institucional de los institutos estar articulados. Transferir conhecimentos para a sociedade. Conhecimentos para a sociedade. Contribuir com o desenvolvimento regional. Contribuir ao desenvolvimento regional. Capacitar mestres, professores. Capacitar maestros ou professores. E desenvolver a educação à distância. E desenvolver a educação à distância. Nós temos, na grande maioria dos docentes, são mestres ou doutores. De los docentes maestros ou doutores. E essa formação é qualidade para desenvolver. Para a qualidade, para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento e para a transformação de vidas. Desarrollo e transformação de vidas. Aí temos várias imagens das nossas instituições, começando com os prédios, né, os prédios mais antigos.
Depois, trabalhamos com o desenvolvimento pleno dos estudantes, Después trabajamos con el desarrollo pleno de los estudiantes, com cultura. arquitectura, Cultura, Cultura, música, arte, música, arte, também desenvolvimento na parte de esportes, también el desarrollo en la parte de los deportes, mas temos um foco muito importante na pero pesquisa. tenemos un enfoque muy importante en la investigación. Nossa investigação é aplicada Nuestra investigación aplicada exatamente para resolver problemas das comunidades locais. exactamente para resolver problemas locales de la comunidad. Essa é a grande questão no desenvolvimento do Brasil. Esa es la gran cuestión de desarrollo en Brasil. Nosso país é grande, Nuestro desigual, país es grande, desigual, e precisamos que no y interior necesitamos que en el interior possamos desenvolver podamos desarrollar e transformar a vida das pessoas y transformar la vida de las personas por meio da educação. por medio de la educación. Então, o nosso compromisso é com a sociedade brasileira, Entonces, nuestro compromiso es con la sociedad brasileña, e aqui nós já temos os diversos níveis e modalidades de ensino que atuamos. y aquí tenemos las diversas modalidades de enseñanza que tenemos. Trabalhamos com Vamos. formação inicial e continuada, Trabajamos con formación inicial continuada desde o nível básico, desde el nivel básico, nível técnico, nivel técnico, graduação, graduación, que envolve bacharelado, tecnologia e engenharia, bachillerato, ingeniería e tecnologia, y tecnología, assim como formação de professores, así como formación de profesores, licenciaturas licenciaturas e pós-graduação, mestrado e doutorado. y posgraduación, maestrías y doctorados. Uma forte característica dos institutos federais é a inclusão. Una fuerte característica de los institutos federales es la inclusión. 60% dos estudantes se autodeclaram negros ou pardos da nossa rede federal. 60% de los estudiantes se declaran negros o pardos en la red federal. Isso é proveniente das nossas cotas, né? Então, Eso es proveniente de nuestras cuotas, entonces são reservadas vagas para essas pessoas de escolas son públicas, vacantes reservadas para esas personas de escuelas públicas, por raça de e por urgencia baixa renda. y por baja agenda. Das escolas públicas, no mínimo 50% das vagas são para estudantes para provenientes das escolas públicas. En las escuelas públicas, al menos el 50% de la renta es para los estudiantes. E nós, como o nosso país é desigual, as cotas de Como raça, nuestro país es desigual, as cotas de raça são também dependendo da localização e do percentual de negros e las pardos que cuotas de temos na raza son região. dependiendo también porcentual y parcial para las comunidades negras o pardas de la región. Nossa característica forte é a inovação, além da Nuestra inclusão. característica fuerte es la innovación más allá de la inclusión. Como já falei, a investigação aplicada. Como ya les dije, investigación aplicada. Aqui vou dar alguns exemplos Aquí voy a dar algunos ejemplos importantes, importantes. que são na agricultura, nas ciências agrárias. En la agricultura, ciencias agrarias. Procuramos atuar com os
os pequenos agricultores, desenvolvendo Buscamos actuar con los pesquisa pequeños agricultores desarrollando la investigación para que eles possam ter melhores condições, melhores processos, para que ellos puedan tener mejores condiciones, mejores procesos, e a pesquisa é totalmente voltada para essa aplicação. la investigación es totalmente volcada para la aplicación. A inovação social, ela vem agregada à La investigação innovación também, social, ella viene agregada a la investigación también, porque os estudantes, né, porque los estudiantes que vêm para a nossa instituição, que eles, vienen para nuestra institución, eles vêm para aplicar o seu conhecimento nas suas comunidades, no retorno. ellos vienen para aplicar su conocimiento en sus comunidades de retorno, Para que possam desenvolver localmente a sua região. para que puedan desarrollar principalmente en su región. O Brasil, anterior aos institutos federais, Brasil anteriormente en los institutos federales, as instituições de investigação las estavam, instituciones de investigación estavam localizadas em grandes centros. estaban localizadas en grandes centros. E os institutos federais, no momento que tiveram a sua inserção no interior do estado, do país, Y en un momento las instituciones federales tuvieron una inserción en el estado del país. o compromisso é fazer a investigação naquela pequena região, naquela pequena localidade. El compromiso es hacer investigación en aquella pequeña región o comunidad. Então, reforçando, o benefício da investigação, ele deve ficar naquele lugar e desenvolver aquela comunidade. Entonces, reforzando el compromiso de investigación, los estudiantes deben aplicar los conocimientos en aquella comunidad en beneficio. Em benefício da comunidade, pela igualdade social, Por la igualdad social, respeitando as diferenças, respetando las diferencias, por desenvolvimento econômico e para el social, desarrollo principalmente. económico y social principalmente, Transformando a vida das pessoas transformando la vida de las personas e assim transformando a vida daquela região e daquela cidade. y así transformando la vida de aquellas personas y de aquella ciudad. Temos 9 centros de inovação na rede Tenemos 9 federal centros de innovación en e la red federal, mais 5 em fase de execução. más 5 en fase de ejecución. Esses centros são centros de pesquisa e de aplicação na Centro de indústria, investigación y de aplicación en la industria, porque eles atuam com a empresa brasileira de porque ellos pesquisa actúan con empresa brasilera de investigación e inovação industrial. e innovación industrial. Aqui está o mapa de Santa Catarina, Aquí está el mapa de Santa Catarina, com os 22 campos do Instituto con los Federal de Santa 22 Catarina, campos del Instituto Federal de Santa Catarina, em sul do Brasil. en el sur de Brasil. E aqui temos as áreas, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, Aquí tenemos las áreas entre enseñanza, investigación y articulación. e o que é importante ressaltar é que o Lo ensino importante resaltar es que la enseñanza se dá a partir também da pesquisa a partir aplicada, también de la investigación aplicada, e que essa ensino e a pesquisa y que vão esa enseñanza e investigación ter retorno para a sociedade. va de retorno para la sociedad. Então, um exemplo das nossas áreas de atuação, Aquí un ejemplo de nuestras áreas de actuación. né, temos química, mecatrônica, eletrônica, Tenemos desenho, química, mecatrónica, electrónica, diseño, hospitalidade, turismo, gastronomia, hospitalidad, turismo, gastronomía,
É importante também Es ressaltar importante también resaltar que essa área de turismo é uma área esa que área de é bem turismo. próxima de Cartagena, né? Aqui em Es un área que Florianópolis, está muy ligada a Cartagena. Aquí en Florianópolis nós temos uma parte turística também muito, tenemos una parte potencial. turística también con mucho potencial. Isto. Então, nossas áreas são recursos pesqueiros, Otras áreas son los recursos pesqueros, sistemas elétricos, sistemas eléctricos, construção, robótica, saúde, construcción, robótica, salud, engenharia. ingeniería. E aqui também, Y aquí ressaltando también a nossa atuação, nós temos um barco escola, nuestra actuación les presentamos el barco escuela, que é um barco que faz a formação de que es un pescadores barco que hace la formación de pescadores e também, y también além da formação, ele faz a más allá de integração la formación, ella crea la formación com a comunidade. con la comunidad. Essa tela apresenta a diversidade do Instituto Federal de Santa Catarina. Esa pantalla presenta la diversidad del Instituto Federal de Santa Catarina. Vemos o robô, Vemos un robot, abaixo a agricultura, abajo la agricultura, o barco escola, a la agroecologia. escuela y la agroecología. Na internacionalização, En la internacionalización nós temos tenemos muito intercâmbio com Portugal. muchos intercambios con el país de Portugal. Creio que também pela própria fato de Brasil e Portugal serem países muito próximos em termos de língua. Creo que tenemos mucha similitud con Brasil y Portugal com el tema de la lengua. Mas creio que precisamos nos aproximar, como eu já disse, da América do Sul. Esses intercâmbios. Pero opino que necesitamos aproximarnos más con países de América del Sur. Nós temos o intercâmbio de estudantes e também temos dupla titulação. Tenemos intercambio de estudiantes y también tenemos titulación doble. Aqui nessa tela nós temos os alunos do Instituto Federal. Aquí en esta imagen tenemos estudiantes del Instituto Federal que receberam o diploma de engenheiros no Brasil, el diploma de ingenieros en Brasil e de mestres em Portugal. Y también en Portugal, y de maestros en Portugal. Quem sabe vamos fazer uma dupla titulação com Cartagena, com Colmaior. ¿Quién sabe si algún día podamos tener una doble titulación en Cartagena con Colmaior? Na internacionalização, como eu já falei, nosso grande En la desafio internacionalización, como ya hablé, tenemos aquí varios desafíos. aproximar dos países da América do Sul, Aproximación con países de América del Sur, a interagir com intercâmbios presenciais, interactuar con intercambios presenciales, mas com articulações virtuais. además de articulaciones virtuales. E precisamos, e esse evento, perdão, esse é um exemplo disso, né? De como podemos nos articularnos. Intensificar os projetos e as associações entre os dois países. Intensificar proyectos y asociaciones entre los dos países. Entre as duas instituições. Entre as duas instituições. Fazer o programa de dupla titulação com a Colômbia. Hacer un programa con doble titulación en Colombia. E intensificar as investigações, as pesquisas. E intensificar las investigaciones y las búsquedas. Interagir e intercambiar mais experiências. Interactuar e intercambiar más experiencias. Vou falar um pouco sobre o momento que estamos vivendo. Sobre o momento que estamos vivendo. Como fica a educação e a pandemia.
¿Cómo está la educación y la pandemia? Brasil está vivendo um período muito difícil, né? Brasil está viviendo un periodo muy difícil. Somos um país que mais sofre com o número de infectados e de mortos. Somos un país que más sufre con el número de infectados y muertes. Nossas atividades estão totalmente Las presenciais. actividades están totalmente presenciales. As atividades presenciais estão suspensas até o final do ano. Están suspendidas hasta final de año. E mantemos as atividades remotas, Y ya mantenemos esas actividades remotas conectados aos alunos conectados a los alumnos e buscando o menor, né, tentando ter o menor prejuízo possível nesse período. y buscando el mayor acercamiento posible en este periodo. Menor prejuízo para os nossos estudantes. Menor prejuicio para nuestros estudiantes. Então, as perguntas que ficam nesse período, que Entonces, são las importantes preguntas que quedan en este periodo, que son importantes para todos nós, para todos nosotros, o que aprenderemos e mudaremos com a pandemia? que aprenderemos y cambiaremos con la pandemia, Que mudanças são necessárias para o pós-pandemia? qué cambios se necesitan para la post-pandemia, Seremos mais solidários? seremos más solidarios, Teremos mais compaixão? É mais uma tendremos más pergunta. compasión. Então, voltando, né, retomando um pouco Retomando un poco as atuações do Instituto Federal, las né, actuaciones del Instituto Federal. nossos grandes desafios são satisfazer as necessidades da sociedade, Nuestros grandes desafíos comienzan por satisfacer la demanda de la sociedad, a educação para transformar o contexto social, la educación para transformar el contexto social, a necessidade de integração com muitos outros países e na América do la Sul, necesidad de integrar con otros países de América del Sur, a diversidade dos países, das nossas populações, la diversidad de los países de nuestra población, são um grande desafio, son grandes desafíos porque devemos atender aquilo que as pessoas necessitam, né? porque vamos a atender aquello que la gente necesita, para que podemos transformar e nossos para que podamos países transformar nuestros países sejam sean menos desiguais. menos desiguales. Importante termos uma articulação da rede, que possamos Tener la articulación de la red que poseemos e que nós possamos trabalhar a formação para a cidadania e para a profissão. que podamos trabajar para la formación de la ciudadanía y la profesión. Aqui temos algumas imagens Aquí tenemos algunas imágenes de Colômbia, Medellín, de Colombia, Medellín, depois Santarém, no Pará, después Santarém, en Pará, a reunião do Conselho de Reitores, la reunión de Consejo de Rectores, abaixo a festa no Maranhão, abajo la fiesta de Maranhão, ao lado o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal, abajo la extensión de la reunión de investigación federal, sim, uma selfie com a reitora, que foi uma marca quando eu fui reitora do Instituto Federal. una selfie cuando fui rectora del Instituto Federal. Meu mandato terminou em abril, recentemente. Mi mandato terminó en abril, tristemente. A nossa visita à Colômbia, em Bogotá. Nuestra visita en Colombia, Bogotá. E bem à esquerda, a ilha de Santa Catarina. Ilha da Y la Magia. izquierda y Santa Catarina. Ilha da Magia. Isla de Magia. Vou colocar o vídeo da Rede Federal para todos. Voy a colocar un video de la red federal para todos.
Está passando? Ah, tá indo. Deixa eu voltar aqui. Apareceu? Não, acho que ainda não, né? Pronto. Ai, perdão. Olá. Só um instante que eu acho que... Continuar normalmente. É porque apareceu só um instante. O vídeo, mas você pode ajeitar o volume e pode passar outra vez. Formação de professores. Esse modelo É porque apareceu outro vídeo aqui, perdão, eu não consegui tirar. Nanda. De expressivos resultados no Enem e no PISA. Há 110 anos, nascia a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que ano após ano tem trabalhado para transformar vidas, construir o Brasil do presente e do futuro. Eu não sei.
Esse aí, ó, tira, fecha. Opa! Coloque a página principal. Perdão, tive que pedir ajuda. Se sai a tela, Agora não sai deu. o vídeo. Não, é porque o vídeo, ele apareceu um outro vídeo junto, perdão. Então, esses são os institutos federais, eu vou passar Son mais las ali para instituciones del frente, Instituto Federal que e pasamos deu para ter Ya uma ideia para tener una idea de como somos, de cómo somos, como somos uma rede e como cómo somos una atuamos red, na transformação. cómo Então, actuamos en la transformación. Entonces, muito obrigada. muchas gracias. Eu quero dizer que essa reunião que estivemos em Quiero decir que fevereiro esta reunión que estuvimos en febrero com várias instituições colombianas con varias instituciones colombianas foi muito importante, fue muy importante, onde podemos nos conhecer donde podemos conocernos e começar uma articulação mais forte y entre as comenzar una nossas articulación instituições. más fuerte entre nuestras instituciones. Então, muito obrigada. Meus contatos Así que muchas estão gracias. Ok, Mi contacto está aquí ok, estou à en la disposição. siguiente diapositiva y estoy a disposición. ok. Muchísimas gracias, doctora María Clara. Le voy a pedir también a John que nos apoye en la traducción. Tenemos algunas preguntas para la doctora María Clara. Yo Sí. las voy a leer en español y John nos va a ayudar en portugués. Creio que eu não entendo. Se não entender, eu peço a John. Ok. Listo. Ok. Entiendo, La le pido el señora, favor a John. ok. La señora María Cristina Sánchez nos dice, abro comillas, muy buenos días, saludo desde Cartagena. Yo tengo una pregunta. ¿Qué requisitos debe tener un estudiante para aspirar a un intercambio? Bendiciones. No Os Instituto... requerimentos Sim, no Instituto Federal e federal, na maioria das instituições também brasileiras, os la mayoría de alunos instituciones también brasileras, los alumnos eles devem ter um bom aproveitamento escolar, ellos se deben de un buen aprovechamiento escolar, ter uma fluência mínima em inglês tener una fluencia mínima en inglés e ter uma disponibilidade, né, para poder ficar um período da sua formação fora. para quedar un proceso de formación afuera. Isso para nossos estudantes irem para outra instituição. Eso es tanto para nuestros estudiantes como para otras instituciones. Mas para recebermos estudantes, fazemos parcerias e aí estabelecemos os critérios entre as duas instituições. Los estudiantes establecemos alianzas y ahí damos beneficio a nuestros estudiantes. Assinamos um protocolo de intenções e fechamos, né, os critérios de ambas as partes. Firmamos los protocolos y ahí concordamos los informes de las dos partes. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Esther Barranco Pastrana, Universidad de San Buenaventura, el programa de fonología. Pregunta que si tienen escenarios de prácticas educativas inclusivas en sordos. Sim, entendi. Ótima pergunta. Eu já entendi, nem precisa traduzir. Nós temos um campus que chama campus bilíngue. Que se llaman campos bilingües.
focado para estudantes surdos enfocado para estudiantes sordos e também para o desenvolvimento y también de, para el desarrollo de metodologias e de de técnicas metodologías y de técnicas para atuação com alunos para surdos. actuación con alumnos sordos. Nós temos, inclusive, Tenemos incluso curso técnico un curso técnico de tradutor-intérprete, de traductor-intérprete que nós formamos, né, que formamos estudantes para serem tradutores, para ser traductores, para a comunidade surda e também para para la comunidad atuação sorda y también para actuación em outras esferas, en otras inclusive. esferas. Então, então é um curso, é um campus curso, focado un campus para a enfocado comunidade surda. para a comunidad sorda. Se me contatar, Si me contactan, eu posso, inclusive, dar mais informações, passar contatos do yo próprio puedo dar campus, más informaciones, pasar contactos del propio campo. ok? Ok. ¿Ok? La siguiente pregunta, ¿de qué Rocha, de qué consejos le da usted a Colombia para brindar una óptima educación pública de calidad? Eu não compreendi, falhou um pouco. Ok, John, ayúdanos. Compreendendo que vocês são os primeiros em ensinar, quais são as garantias para dar uma educação ótima para a Colômbia nesta parceria? Bem, nós temos já protocolos assinados com outras Nosotros instituições tenemos ya protocolos firmados con otras instituciones. e temos uma parceria, uma troca muito Tenemos una salutar, alianza, un cambio muy saludable, muito comprometida, muy comprometida, porque queremos dar e receber o melhor, porque queremos né? dar y recibir lo mejor. Então, as garantias são todas Entonces, las institucionais, garantías son né? todas institucionales. Respondi? Ok. Sí, muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Soreris Renal. Dice, abro comillas, ¿son veraces los compromisos que hace el gobierno para la inclusión educativa? Quais os compromissos que o governo tem com a educação? Sí, Sim. Bem, hoje Uhum. nós temos... El Hoje nós gobierno, temos sí. governo, sim. Nós somos uma instituição pública ligados ao Ministério da Pública. Educação. ligadas al Ministerio de Educación, Ministério da Educação do Brasil. Ministerio de Educación de Brasil. Então, é claro que hoje nós temos Entonces es claro que hoy tenemos uma restrição orçamentária, que é bem una complexa, restricción pelo reglamentaria período, que es bien compleja por el pelo periodo período em que estamos vivendo, que estamos mas, viviendo. mas somos uma rede muito forte, muito Pero grande, somos una red muy fuerte, muy grande. e temos também, como Tenemos dizer, también apoio de políticos, de parlamentares que apoiam as apoyo de instituições. políticos, parlamentarios que apoyan las instituciones. Hoje mesmo nós vivemos um período em que teríamos uma restrição no Tenemos un orçamento periodo que tenemos una restricción e que já existe um movimento nacional para y que que ya não, existe un movimiento nacional para que os institutos federais não sofram para que los institutos federales no sufran esse corte ese orçamentário. esa suspensión reglamentaria. Porque somos públicos e gratuitos, então dependemos do orçamento do governo Que federal. somos públicos y gratuitos si dependemos del presupuesto
del Estado. Isto. Ok. Y tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el proceso de inclusión a nivel institucional? Ventajas vantagens? É isso? Vantagens e não vantagens. Sí. Sim, sim. O processo de inclusão, no meu ponto de vista, só tem Desde mi punto de vantagens, vista, solo tiene ventajas. porque traz pessoas que Porque precisam da trae educação personas que necesitan de educación para transformar, para ter para oportunidades. transformar, para oportunidades. Mas nós temos grandes desafios Mas que tenemos são, grandes desafíos inicial. Os alunos entram com Los muitas alumnos entran dificuldades, con muitas muchas dificuldades dificultades de aprendizado e de aprendizaje se manter na instituição. Então, nós temos um programa de assistência estudantil que Entonces pode tenemos un programa de ajudar o asistencia estudante estudiantil y a puede estudiar al estudiante se manter estudando a e mantenerse não estudiando abandonar os estudos. y no abandonar los estudios. Então, o grande problema que nós enfrentamos hoje Entonces, el gran problema al cual nos enfrentamos hoy é exatamente manter o aluno ingressar, o es aluno exactamente carente, mantener ingressar na ingresar instituição e al conseguir alumno terminar carente seu en esta curso. institución y que consiga terminar su curso. Terminar seu curso, porque muitas vezes ele precisa Porque muchas trabalhar veces él necesita trabajar e abandona. y abandona. Então, nosso grande esforço é que esse Entonces, aluno nuestro gran esfuerzo es que ese alumno ingresse na instituição en la institución e que ele possa se manter y que estudando e se pueda formar. mantenerse estudiando y Se formarse. Isso. formarse. Así es. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle a la doctora María Clara Cashmi, también a John Cuevara por toda su disposición, por toda la información. Además, doctora, tenemos muchas más preguntas. Vamos a compartir también su correo para que también puedan acercarse un poquito más a usted. Sim, sim, muito Bueno, bom. Estou à ok, disposição. Genial. Para cada uno de los asistentes, quiero darle gracias por estar presentes en esta Semana Internacional Brasil 2020. Quiero recordarles que el día de mañana tenemos 2 conferencias a las 2:30 con el invitado Fernando Costa y a las 3 de la tarde con la invitada con el rol de la mujer de las ciencias STEM. Entonces los esperamos a todos. Muchas bendiciones y gracias por acompañarnos. Vou me despedir, pode ser? Sí, le escribo. Muito obrigada pela participação. Estou à Muy agradecida por disposição la participación, estoy a disposición. e convido vocês a Invito a assistirem ustedes a a asistir gravação la grabación de uma feijoada brasileira de una feijoada brasilera feita por um professor do Instituto Federal de Santa hecha por un Catarina, profesor del Instituto Federal de Santa Catarina, professor Caio, que é Professor professor Caio. de gastronomia, profesor de gastronomía, que deve então ser disponibilizada brevemente para que va a vocês ser disponible brevemente para que ustedes se degustem virtualmente. degusten virtualmente. Quem sabe poderemos fazer uma Así es. quem sabe poderemos fazer uma feijoada brasileira em Cartagena Podremos depois que hacer una passar a feijoada pandemia. después que pase la pandemia. Gracias. Sí. Muy bueno. Así es. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien.
Muy bien. Ok. Buenas tardes. Nanda, não me... Deixa eu tirar o microfone. Nanda, vem cá tirar minha foto que tu não tirou. Te pedi, né?